primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Por elas, 4 a 7 anos, as crianças, para ter o culto na sua linguagem, também com a professora. E aqui estaremos ouvindo a palavra do Senhor através do seu servo, reverendo Luiz Ronilson. Vamos orar, amados? Gracioso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Nós falamos agora há pouco que precisamos do Senhor. A tua palavra é o nosso guia, é aquela que nos orienta no nosso dia a dia, que tira o peso das nossas costas, que tira a ansiedade. Ela é que nos guia com certeza de acertarmos os passos. Amém. E a tua palavra vai ser explanada agora. Sim. Te pedimos que o teu Santo Espírito de Deus use o nosso pastor, que ele possa, de maneira desinibida, mas na autoridade do Santo Espírito, falar aquilo que o Senhor quer. Amém. E que estejamos atentos à explanação da tua Santa Palavra. Assim também te pedimos pelas professoras que se prepararam, um material adequado para as crianças, amém, que elas possam inculcar nas suas mentes e lembrar, quando mais jovem, depois com mais idade, lembrar desses momentos da tua palavra que aqui aprenderam. Nos abençoa, Deus, tira qualquer desconcentração das nossas mentes, faz com que agora nos voltemos a ouvir a tua voz e que possamos ser alimentados, como o Senhor nos alimenta diariamente nas nossas necessidades físicas, que o Senhor também nos alimente. Te pedimos, usando o teu servo e usando as professoras, em nome de Jesus, amém. 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 Deus seja louvado, para todo sempre exaltado, para todo sempre aplaudido, para todo sempre reverenciado. Abramos a Escritura Sagrada no livro de Gênesis, o livro dos começos, o capítulo 3. E para o sermão desta noite, ainda fazendo parte da série A História que Explica Todas as Histórias, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. Leremos nesta noite o capítulo 3 do livro de Gênesis, palavra de Deus, e nos concentraremos no primeiro momento, apenas no primeiro versículo. Muitas vezes pregamos esse capítulo e falamos bem pouco sobre um dos personagens aqui, desse texto histórico, narrativo, e muito pertinente para nós. Gênesis, o capítulo 3, o primeiro versículo, toda a igreja, vamos ler juntos? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim? Só até aí mesmo. Mas a serpente, o narrador Moisés, se encontra narrando João, e o texto diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É assim que se inicia o capítulo 3 do livro de Gênesis. Capítulo importantíssimo, porque é um capítulo divisor. É um capítulo que explica para nós onde ficou aquele mundo pré-queda. Por que chegamos onde chegamos? Vejam que no primeiro capítulo, no versículo 31, encontramos o próprio Deus, ao concluir a criação, colocando o seu selo. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito
bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O próprio Criador olha para as obras das suas mãos e ele coloca o selo de qualidade, tendo ele mesmo como referência. E viu Deus que era muito bom. Mas para nossa tristeza, não estamos mais vivendo nesse mundo como gostaríamos. E onde encontramos a causa? Gênesis capítulo 3. Chesterton, autor do livro Ortodoxia, respondeu à pergunta de um jornal da sua época que se encontrava assim: qual é o principal problema do mundo? Um jornal da sua época fez essa pergunta e buscou a resposta dos seus leitores. Qual o principal problema do mundo? E o Chesterton respondeu, mandou uma resposta para o jornal: Eu sou o principal problema do mundo. Aquele santo de Deus entendeu muito bem. Aquele santo de Deus, quando ele respondeu à pergunta daquele jornal britânico, eu sou o problema do mundo, ele estava afirmando isso com Gênesis 3 na mente. Ah, como seria melhor se cada um de nós entendêssemos assim e olhássemos para nós mesmos antes de olharmos para o outro e disséssemos: eu sou o problema. Eu sou o problema. E quase que eu gero aqui um problemão para confirmar João Pedro, está vendo? Ah, como seria melhor se pensássemos assim como aquele apologeta de Deus, aquele servo de Deus. Leiam esse livro dele, Ortodoxia, um livraço. Ele fez parceria com C.S. Lewis na defesa da fé. Ele fez parceria com o autor da ficção O Senhor dos Anéis. Homens que usaram a ficção para defender a fé. E vocês sabem disso na sua época. Mas antes, baseado em Gênesis 3, havíamos prometido que o subtema desse tema geral, a história que explica todas as histórias, seria este: a principal tragédia debaixo do sol. A principal tragédia debaixo do sol. E Chesterton entendeu muito bem. E eles colocou como fazendo parte dessa principal tragédia. Só que, dando aula para uma turma de bacharel do CETEBANS, seminário que tem a sua sede ali em Salgueiro, virtualmente, eu tive que lecionar para eles sobre angelologia, a doutrina dos anjos, origem, natureza, ministérios, propósitos e destino final. Concomitantemente, eu estava justamente lendo os comentários de Gênesis, preparando o sermão, a pior tragédia debaixo do sol. E daí eu dei uma recuada, parei e pensei, e eu percebi que os próprios comentaristas tops, e eles não têm nenhuma culpa por conta disso, abordam muito pouco o primeiro versículo. E eu pensei, sabe de uma coisa? Vamos dar uma recuada. E o tema desta noite é a tragédia antes da pior tragédia debaixo do sol. E aí ficará para o próximo domingo a pior tragédia debaixo do sol. Mas,
Antes da pior tragédia debaixo do sol, aconteceu uma tragédia. E pouco falamos sobre isso, muito especialmente nós que somos de tradição bíblica e reformada. Parece que temos um certo receio. E aí você está perguntando, que tragédia é essa que antecedeu a pior tragédia debaixo do sol? A queda daquele que agora é conhecido como Satanás, Diabo, Apolion, Abadom, Destruidor, o mentiroso, a serpente. E é assim que Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele inicia o capítulo 3, fazendo menção a ele. No caso de Gênesis 3, é claro, ele fazendo uso de uma serpente, de um animal que o Senhor havia criado. E esse texto é histórico, literal, ainda que ele tenha uma relação, um diálogo com simbologia e outros recursos mais. Mas Moisés aqui não está nos oferecendo um texto mitológico, é um texto histórico, literal. E ele começa dizendo, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher. E aqui, como de tradição bíblica reformada, entendemos que o diabo caído agora, um anjo caído, ele usa aquela serpente. E se você tem dificuldade de acreditar que o diabo usou uma serpente, então você não acredita em Gênesis 1:1, que se encontra assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E se você tem dificuldade de acreditar que o diabo usou uma serpente para tentar o primeiro casal, então você não acredita que uma mula falou. E Deus fez que a mula de Balaão falasse literalmente. Está lá em Números 22. E se você não crê que o diabo usou uma serpente para tentar o representante federal da raça humana, o primeiro Adão, então você não crê que Deus usou aves para alimentar o profeta Elias. Os corvos, ele deu ordem para que alimentassem no riacho de Querite o profeta Elias. E se você não crê que o diabo usou uma serpente para tentar o representante federal da raça humana, então você não vai crer em Marcos 5. E o narrador, Marcos, movido pelo Espírito Santo, Renan, ele narra uma história um tanto quanto sombria, assustadora. A história dos gadarenos. É claro que Marcos faz menção de um, e não há contradição, é porque o autor, ele foi seletivo, de acordo com o propósito dele. Mateus já faz menções de 2, e não há contradição na Escritura. Os evangelhos sinóticos, eles usam essa estratégia, claro, fruto da obra do Espírito Santo de Deus. Eles têm um público-alvo, e para alcançar esse público-alvo, eles usaram a estratégia. Um falou de 2 gadarenos endemoniados, o outro falou de um apenas. Não há contradição. Ele preferiu falar apenas de um, porque ele queria destacar um detalhe desse um. E lá em Marcos diz que aqueles gadarenos, ou o gadareno, possesso de quem? Se encontrava possesso, dominado por anjos caídos, demônios. Anjos caídos, agora conhecidos como espíritos imundos, demônios. E quando eles perceberam Jesus se aproximando, eles disseram: vê nos atormentar antes do tempo. Eles sabem o que aguarda eles. Vê nos atormentar antes do tempo. E fazem um pedido: não nos tirem dessa região, dessa geografia. Nos envie para aquela manada de porcos.
E diz o texto sagrado, o narrador, que aquela legião, e de acordo com a contagem romana, de 3.000 a 6.000 soldados. Então, quando diz que era uma legião, entre 3.000 e 6.000 anjos, ou seja, demônios na vida de um homem. Se você não crê que o diabo usou uma serpente para tentar o representante federal da humanidade, então você não crê em Marcos 5. E diz o texto que aquela legião saiu, se apossou dos porcos e levaram aqueles porcos até o precipício, e lá os porcos foram mortos. Os próprios gadarenos ficaram indignados com aquilo. Isso não é ficção. Por gentileza, Rodolfo Bultmann, eu espero que você tenha se arrependido antes do tempo, porque esse rapaz aí inventou de dizer que os evangelhos estavam carregados de mitos para transmitirem a verdade. Não, os evangelhos não estão carregados de mitos. Os evangelhos estão carregados de histórias, de fatos. E aqui diz Gênesis que o diabo, que agora passou a ser identificado como esse animal, a serpente. E por que que Deus consentiu com isso? Aqui, pelo menos no texto, diz o texto que a serpente é o quê? Sagaz, de todos os animais selváticos. Pois o agora anjo caído, o diabo, Satanás, o mentiroso, o acusador, há um debate aí sobre o nome Lúcifer ou não, também chamado de Lúcifer. Ele é sagaz, ele é astuto. Preste bem atenção. Entre os 6 dias da criação, os teólogos, os comentaristas não conseguem precisar em qual dos dias eles foram criados, mas Deus criou seres angelicais, conhecidos por nós hoje como anjos. E queremos concentrar justamente sobre isso, a origem dos anjos, a origem do Satanás, a origem dos demônios. Pois é assim que o texto começa. Você encontra aqui o diabo usando uma serpente para tentar o representante federal, porque antes da pior tragédia debaixo do céu, havia acontecido uma tragédia, a queda de uma terça parte dos anjos, liderado por aquele que agora é chamado de Satanás. É impressionante como a teologia liberal, ela conseguiu captar, ela conseguiu prender muita gente. Tem cristão hoje achando que o diabo não é um ser, não é um ente. O diabo é o mal que se faz. Não, queridos. O diabo é um ser, é um ente. Vejam que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele vai fazer menção de Gênesis 3 para exortar a igreja. Abra sua Bíblia na segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 3, o versículo 11. E por que é importante trazer esse subtema? A tragédia que antecedeu a pior tragédia debaixo do sol, porque muitas vezes brincamos, subestimamos esses seres angelicais. E aqui e acolá, eles mandam dardos, eles mandam seus dardos inflamados e nos encontram totalmente desprotegidos. Aqui e acolá encontramos famílias caminhando tão bem, de repente, da noite para o dia, a coisa muda completamente e você vai perguntando, não estou acreditando, foi o que aconteceu. Aqui e acolá você encontra igrejas caminhando bem, de repente, da noite para o dia. O que foi? Bum! E nós subestimamos. Segunda carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre isso, meus irmãos. E ele faz uso da mesma linguagem. E para aqueles que acham que Adão foi um mito, ele vai apresentar e vai dizer que Eva, a sua esposa, a fêmea, existiu. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Deixe-me abrir minha Bíblia. Aliás, está ali, vamos adiantar.
capítulo 11, versículo 3. Talvez eu assuma a culpa aí, a sonoplastia sempre acerta na minha dicção. 2 Coríntios 11, 3. Eu citei 2:11, não é? Não, 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. Isso, obrigado, presbítero Moisés. Pois eu poderia estar equivocado, guerreiro. Obrigadão mesmo. 2 Coríntios 11, 3. Todos juntos, vamos ler? Mas receio que assim como a serpente enganou com a sua, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Gente boa de Deus. Um colega pastor nosso presbiteriano que ele gosta muito desse gente boa de Deus. E eu quero fazer uso dessa expressão dele para dizer, eu quero dizer com isso é o seguinte, preste bem atenção. Paulo, o apóstolo Paulo, ele evoca, ele vai lá até Gênesis 3, pega aquela menção e diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim engane vocês também. Então Paulo encara Gênesis 3 como história, fatos. Então, com todo respeito aos liberais, mas este púlpito aqui não tem espaço para teologia liberal. E graças a Deus que temos um colégio pastoral forte quanto a isso. Estamos fechados quanto a isso. Deste púlpito aqui não tem espaço, não tem diálogo com teologia liberal. A teologia liberal leu esse texto e diz, é um texto mitológico para transmitir verdades espirituais. Não, é um texto histórico que transmite também verdades espirituais e eternas. Preste bem atenção. Nós temos um outro livro histórico no Novo Testamento que os liberais não acreditam nele, como história. Mas é histórico. E lá encontramos uma menção frequente de Satanás. Qual é o livro? Jó. Jó. Abre uma Bíblia aí. Todo mundo quer ter a paciência de Jó, né? Mas ninguém quer ter. Ninguém quer passar pelo processo que ele passou, presbíteros amados e preciosos. Ei, preste bem atenção, viu? Quando você diz assim, Senhor, me dê paciência, Ele dá. Agora entenda, Deus dá paciência dentro de um processo. Ele dá paciência consentindo que alguém, numa fraqueza, chegue perto de você e no teu pé. Aí Ele diz para você, agora exerça a paciência. Treine a paciência. Aí você... Não é uma magicazinha não, meu amor. Há um processo. Vejam Jó, primeiro capítulo, a sonoplastia, ela é muito abençoada. Ela vai adiantar para a gente aí também esse texto. Jó, primeiro capítulo, gente. E o que me chama a atenção quando eu leio esse livro é que eu encontro o próprio Deus dando um relato sobre Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Observe essa nota. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O texto prossegue. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, isso é história. 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele viveu na época dos patriarcas, viu? Seus filhos iam às casas uns dos outros, olha que coisa linda, hein? E faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comerem e beberem com eles. E o texto prossegue, o narrador. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, papais, muito especialmente a liderança masculina, com auxílio da liderança feminina, auxiliadora, observe o que Jó fazia. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava.
Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O narrador diz: o homem íntegro e justo. Depois vai demonstrar por quê. Olha o que ele fazia. Ele não só diz homem íntegro e justo, ele diz o porquê. Agora observe, gente. No dia em que os filhos de Deus, quem são esses filhos de Deus aí na menção? Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os debatedores debatem duas posições, eu prefiro a primeira, são anjos. Outros querem fazer uma afirmação do povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça. Não muda nada. O que está claro é o seguinte: então, volte o texto, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Não é ficção, não. É história. É um ente, é um ser angelical caído. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Deus é ficção? Não. É o Criador dos céus e da terra. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás. Agora, o lindo está aí. Oh, que história linda essa parte aí. Davi está aí, Vitória Albuquerque, está na classe, né? Veja que história linda. Asaf perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo? Coisa linda, Denise. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem, o próprio Deus dando esse testemunho de Jó, gente. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás não é mito, é um ente. Era até então um anjo criado por Deus, de uma classe diferenciada, dentro de uma hierarquia, que resolveu se rebelar. O que o levou a se rebelar, Deus não quis falar para a gente. A causa última dessa rebelião. Então, naquilo que a Bíblia cala, nos calemos. Naquilo que ela fala, falemos. Pegando carona com João Galvino. Satanás existe, gente. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, vamos encontrar uma menção de Satanás e citando Davi. O rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, foi e citou Davi a fazer um censo, a contar o número dos seus exércitos. Observe o texto, gente, isso é história. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Leia a sequência do texto em casa. Leia qual foi o resultado disso. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Satanás é um ente. Ele existe. Se Satanás não é um ente, então a tentação de Cristo que nos é apresentada no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, capítulo 4, no Evangelho de Deus, segundo Lucas, capítulo 4 também, lá nos é apresentado Satanás, o diabo, fazendo o que com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu estado de humilhação? Tentando. O mesmo diabo que se aproximou de Eva no jardim, se aproximou de Adão, Adão que foi omisso. Existe um livro com o título Silêncio de Adão. Vocês sabiam que os teólogos, os hebraístas, que dominam o hebraico, todos eles, a maioria concordam, que o texto deixa brecha para deixar bem claro que quando Satanás provoca um diálogo com Eva, Adão está ao lado dela, do ladinho dela, e ele foi covarde, ele foi omisso. Esse mesmo diabo se aproximou do segundo Adão,
O primeiro Adão cedeu. O primeiro Adão cedeu à tentação. O segundo Adão não, gente. Em Mateus 4 está lá. 40 dias jejuando, sem comer, na sua preparação para a cruz, sendo preparado como o Messias, o Cristo, o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei. O diabo, o mesmo aí, chamado metaforicamente de serpente, se apresenta e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele responde, o segundo e perfeito Adão, Janai. Ele responde usando o Antigo Testamento. Para você que não lê a Bíblia, é com ela que você vence o diabo também. E com o poder de Deus. Ele disse: está escrito. Talita. Está escrito. Deuteronômio capítulo 8, Juan. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás não é ficção. Satanás não é mitologia grega. Mitologia grega é ficção. Satanás não, é um ente. Um ente que fazia parte dos anjos criados por Deus. O primeiro versículo de Gênesis inclui os anjos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali se encontram os anjos. O debate é se foi no quarto dia, ou se foi também no sexto dia, ou se foi logo no primeiro dia. Deus não diz, fato é, no começo, Deus também trouxe à existência os anjos. Você pode pegar Gênesis 1 e fazer uma aplicação particular. No princípio criou Deus os anjos. Eles não existiam antes dos céus e da terra. Eles estão dentro aí dessa suma. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí quando você lê Colossenses 1,16 diz: pois nele, Cristo, e para ele, todas as coisas foram criadas. As visíveis e as invisíveis. As invisíveis incluem os anjos. Ele não trouxe Satanás a mal, Satanás era um anjo. A terça parte que se rebelou com ele eram anjos santos. Colossenses 1,16, Jó 38, Salmo 148. Abra sua Bíblia no Salmo 148 sobre a criação dos anjos. A origem dos anjos. Deus os trouxe à existência. Deus os trouxe à existência. Salmo 148. Observem o que o salmista diz sobre a criação dos anjos. Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua. Veja, Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 2, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Mandou ele, plural, e foram criados até os anjos. Deus trouxe os anjos à existência. Essa é a origem deles. O mesmo Deus que trouxe a humanidade à existência, trouxe também os anjos à existência. Agora é claro e evidente a natureza dos anjos. Eles são espíritos puríssimos. Em que sentido? Eles não têm a nossa materialidade. Eles têm uma forma e nós não conhecemos essa forma. Eles têm, mas eles não têm a nossa materialidade.
Foi o próprio Cristo, quando ressuscitou e um dos seus discípulos duvidou da sua ressurreição, foi ele quem disse: vejam, mandou preparar lá um peixe, comeu com ele e disse: um espírito não tem carne, um espírito não tem sangue, um espírito não tem osso. Vejam, toquem nas minhas mãos, sou eu mesmo. Ele ressuscitou corporalmente. Então são espíritos puríssimos. Eles não têm a nossa corporeidade, queridos. Essa é a natureza deles. Os anjos são criaturas constituídas de puro espírito. Os anjos, queridos, eles são criaturas sem gênero. Mateus 22, 30. É um texto que narra um debate de Cristo com os saduceus, ou melhor, dos saduceus com Cristo, tentando desmoralizá-lo, tentando humilhá-lo. E aí contaram uma história de uma mulher que havia casado com 7 homens. Os saduceus eram os liberais da época, não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam em ressurreição. Então eles contaram a história, achando que iriam humilhar Cristo. Olha, determinada mulher, mestre, ironicamente, casou com 7 homens. Casou com um, o outro morreu, casou com o segundo. Na ressurreição, de quem ela vai ser marido, esposa? E nesse contexto ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E aí ele prossegue dizendo: na ressurreição serão como os anjos. Nem se casam e nem se dão a casamento. Eles não têm gêneros. Eles têm pessoalidade. A pessoalidade tem 3 elementos: intelecto, vontade e emoção. Intelecto, vontade e emoção. Vocês percebem em Gênesis 3, Satanás usando a sua intelectualidade. Metaforicamente, ele é chamado ali de serpente, a partir de um animal que Deus existia, e diz que a serpente era astuta, sagaz. E ele usa a intelectualidade para tentar os nossos pais. Ele usa o aspecto emocional. Quando ele chega para Eva e diz assim: foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Existe um aspecto aí afetivo, emocional. E existe a vontade. No primeiro momento ele tenta colocar uma dúvida, no segundo momento ele contradiz Deus, dizendo: não é assim. Ele disse que vocês morrerão, vocês não morrerão. Vontade. Então os anjos, eles têm personalidade. Ora, o anjo Gabriel foi enviado para fazer uma visita a Maria e anunciar o nascimento do nosso Senhor e Salvador. O anjo foi enviado para visitar Zacarias, que seria pai de João, o Batista. Eles têm personalidade, meus irmãos. Prestem bem atenção. Eles têm grande inteligência. E são muitos os textos que demonstram isso. E aí a gente lê Gênesis 3, o primeiro versículo, e passa por cima. Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 20, um determinado servo de Deus é descrito assim: ele tem a sabedoria como a sabedoria de um anjo. Está aí, olha. Para mudar o aspecto deste caso foi que o seu servo Joabe fez isto. Porém sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus. Eles têm uma inteligência extraordinária, meus irmãos amados. Os anjos têm grande poder. Os anjos que foram enviados para derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra. Apenas 2 anjos destruíram aquela cidade. Apenas 2 anjos fizeram chover fogo e enxofre. Vocês perceberam lá como os homens, os sodomitas, aqueles que viviam vidas desregradas,
tentaram invadir a casa de Ló, lembram? Se você não nos entregar a esses homens aí, porque eles tinham as suas manifestações como se homens fossem. Se você não abrir a porta e não nos entregar, nós vamos invadi-la, Jó. Os anjos pegaram Ló, o trouxeram para dentro. E depois aconteceu o que com aquela população de Sodoma e Gomorra? Primeiro momento, todos sofreram de uma cegueira. Os anjos têm grande poder, eles só não são como Deus. El Shaddai é só Deus, El Shaddai é só Deus, mas eles têm poder. E como tem, meus irmãos, e como tem, nós nos esquecemos disso. Os anjos são belos. Isaías 6, numa linguagem também rica, descreve os serafins, uma classe de anjos, João, adorando a Deus. E diz que com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas voavam e cantam até hoje: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles existem. Agora, infelizmente, desse número de anjos que Deus trouxe à existência, liderados por aquele que agora é apresentado como diabo, Satanás, houve uma rebelião. Abandonaram a sua residência, está lá em Judas, o livro com um capítulo único. Eles abandonaram a residência deles. Eles caíram, eles se rebelaram contra Deus. E tendo como líder o diabo. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 41. Mateus 24, 41, o Senhor falando da sua volta, ele faz menção ao diabo e os seus anjos. Eu acho que é 25, 41, viu, Tiago? Foi erro meu aqui, guerreiro. Mateus 25, 41. Isso, toda a igreja juntos. Vejam só, então o rei... Quem é o rei aí? Jesus Cristo. Esse texto fala da sua volta, do seu retorno, da sua parousia. A volta dele, com poder e muita glória. Aí você encontra o narrador narrando: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os incrédulos, aqueles que zombaram dele, zombaram do evangelho, esses ouvirão dele: apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado, preste bem atenção, para o diabo e seus anjos. Apocalipse 12, 9. Há uma menção também do diabo e seus anjos. Entre Gênesis 2 e Gênesis 3, e antes da queda do homem, houve a queda de Satanás e de uma terça parte dos anjos. O que é que diz o texto aí? Todos juntos. E foi expulso o grande dragão, uma referência a Satanás. A antiga, repita, gente, a antiga. João, o apóstolo, está evocando aí Gênesis 3. A antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Anjos. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 5, salvo engano, versículo 21, lá Paulo fala dos anjos eleitos. Os anjos eleitos foram os anjos que permaneceram obedientes a Deus. Há uma expressão assim, 1 Timóteo 5, 21, faz uma menção aos anjos eleitos, os anjos que não atenderam, não ouviram a voz de Satanás. Por isso são chamados como anjos eleitos. Está aí o texto, sonoplastia abençoada. Que Deus vos abençoe abundantemente. A Bíblia diz lá em Filipenses que devemos honrar esses santos como ato de adoração. Toda a igreja junto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. E os anjos eleitos. Que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Agora vejam quem ele toma como testemunho: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos.
Então há essa diferença. Os anjos eleitos, os santos e os anjos caídos, o diabo e os demônios. A Bíblia fala deles. Então, antes da pior tragédia debaixo do sol, aconteceu uma tragédia. A queda de Satanás, agora chamado Satanás, e ele arrastou, lá em Apocalipse diz, a terça parte dos anjos. Não sabemos numerar, a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que Deus criou milhões e milhões e milhões de anjos. E a Bíblia diz que Satanás arrastou uma terça parte. Como é importante trazer esse subtema aqui para a igreja, antes de expor Gênesis capítulo 3 completo. Antes de falar da pior tragédia debaixo do sol aqui, usando a nomenclatura, a linguagem do pregador, do sábio Salomão. A vida debaixo do sol. Pois a igreja não pode vacilar. Ela não pode, ela tem que tomar cuidado, gente. Nós temos aqui hoje 2 Andrés. O André que já é membro desta igreja e o André que já está no processo. Já falou conosco. O André, está ali o André. Não podemos vacilar não, André. 1 Pedro capítulo 5. Pedro, Camuel, Raquel de Camuel, preste bem atenção. Pedro diz, sejam sóbrios e o que mais? Vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. E aí, Carlos e Marlene, casal amado e querido, você pergunta a Pedro. É como se você perguntasse, Pedro, qual a razão do porquê devemos ser sóbrios e vigilantes? Aí ele continua dizendo, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, e tem um monte de cristão brincando com isso, procurando a quem possa tragar. Eu não estou brincando o que eu vou dizer aqui agora não. Quando eu resolvi aprofundar esse assunto, esses últimos 2 dias, o aspecto psicológico e emocional meu mudou em algum momento. Pastor, o que foi que o senhor fez? Não, eu estou dizendo que houve um momento sombrio no meu aspecto psicológico e emocional. Eu estava hoje relembrando o sermão, sentado no sofá. Eu gosto de fazer isso, relembrar o sermão. E você percebe que está um clima pesado. Não brinquemos. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Mas eu quero encerrar sem deixar vocês aqui com medo. Calma. Calma. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Quanto aos anjos eleitos, aos anjos santos, antes de Tiago 4, por favor, quanto aos anjos eleitos, abra sua Bíblia em Hebreus 1,14. Eu não posso deixar passar isso. Hebreus 1,14. Quanto aos anjos eleitos, preste bem atenção, que verdade maravilhosa. Não é para vocês buscarem anjos não, viu? Colossenses 2, Paulo proíbe a adoração a anjos. Mas observe o que o escritor aos Hebreus fala sobre os anjos santos, os anjos eleitos, os anjos que não caíram. Toda a igreja junto. São todos eles ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão herdar a salvação. Aleluia! Mas por favor, você não está encontrando a palavra anjo não é? Então sonoplastia abençoada. Volta um pouquinho o texto aí. Volta um pouquinho. Isso. O autor está falando da supremacia de Cristo. O tema central de Hebreus é a supremacia de Cristo. E um subtema deles é a supremacia de Cristo sobre os anjos. É um dos subtemas. Aí o escritor diz assim, toda a igreja, ora, a qual dos anjos jamais disse,
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É o pai falando ao filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. O nosso Senhor reina. Aí o versículo 14 agora fica bem compreensível. Vamos ler juntos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados, sublinha aí na sua Bíblia aí, ou no smartphone, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Aleluia. Eu não preciso estar dizendo aqui do púlpito que tem anjo aqui. Uma coisa eu sei, que tem anjo aqui. E se você me pedir um versículo bíblico, é só você ler 1 Coríntios capítulo 11. E aqui eu quero fazer aqui uma aplicação. Primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11, 12, 13 e 14. Paulo está fazendo correções pastorais à igreja. No capítulo 11 ele está falando do comportamento da mulher no culto. O comportamento das mulheres no culto. Estava tendo um problema lá. Mas Paulo falou só do comportamento das mulheres no culto, não, dos homens também. É só ler o capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Mas no capítulo 11, dentre outras verdades, dentre outros temas, ele aborda o comportamento da mulher no culto. E aí Alisson, Rebeca, Débora, cadê Raquel? A pequenininha, filha de Meire, ficou. Sabe, Débora, olha para o pastor aqui, meu amor. Olha o que Paulo diz, mulheres, uma paráfrase aqui, dizendo a mesma coisa com as nossas palavras, viu? É uma paráfrase. Mulheres, se comportem bem no culto, porque tem anjos assistindo o comportamento de vocês. Isso é forte, guerreiros. Se comportem bem no culto, porque tem anjos assistindo o comportamento de vocês. Gente, isso é maravilhoso. Preste bem atenção. Quando a igreja para cultuar, mediante o grande sumo sacerdote Jesus Cristo, a própria igreja penetra o santo do santo. E sabe quem é que está no santo do santo? Milhões e milhões e milhares de anjos. Então, meu irmãozinho, você que na hora do culto usa o smartphone, não é para ler a Bíblia, mas para ver a postagem que postaram agora no Instagram, os anjos de Deus estão vendo. Os anjos de Deus estão vendo. Os anjos que os serafins, vejam, os serafins não ousam olhar para ele de tão santo que ele é. Aí na hora do culto você ousa pegar o seu smartphone para olhar a postagem no Instagram. Ei, por favor, eu não estou acusando, viu? Aqui é suposição. Mas se porventura essa suposição encontrou alguém aqui que já fez isso, arrependa-se. Não, pastor, eu abro para ler a Bíblia. Beleza, maravilha. Não existe só Bíblia impressa. Existe também Bíblia digital. Mas se você usa a desculpazinha que abriu para ler a Bíblia, mas está vendo a postagem, lembre-se, tem anjo assistindo. Nós estamos na companhia de milhões e milhões de anjos. Quando o liturgo chegar aqui e ler a palavra de Deus, tem anjos aqui nos acompanhando. Preste bem atenção nisso. Agora sim, Tiago, já encerrando o texto. Quanto aos anjos caídos, quanto aos demônios, para você não sair daqui com medo. Ei, criançada, não precisa sair daqui desesperada não, sabe por quê? Tiago capítulo 4. Não precisa. Não precisa, porque eu não vou ler esse texto, mas Colossenses diz que o nosso Senhor Jesus Cristo os expôs no Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário pisou na cabeça da serpente, pisou na cabeça do diabo. Ele humilhou os principados, ele humilhou as potestades. Agora ele nos deu uma dica maravilhosa, Tiago 4. Pode adiantar o versículo. A partir do versículo 4, salvo engano. Tiago 4. Leia, você já pode vir aqui para o posto aqui, porque antes de encerrar o culto tem aquele cântico, Leia. A gente aproveita a inteligência cronológica, não é? O versículo 5, ainda não é o 4 não. Isso, o 5. Deixe-me aqui ajudar a minha sonoplastia amada. Dizer para ela para abrir Tiago e não dizer o versículo, aí também não dá, né, gente? Por favor, aí também já é querer demais. O 7, não é? Vamos lá, Tiago 4, 7, queridos. Vejam que texto maravilhoso.
Isso, que coisa maravilhosa. Versículo 7, vamos lá, toda a igreja juntos. Querem vencer, calma. Querem vencer o diabo e os demônios? Querem usufruir da vitória que Cristo já teve sobre eles? Ele já venceu, meu irmão. Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Há mais de 2000 anos o descendente da mulher veio, o segundo Adão, e lá no Calvário, quando ele disse tetelestai, ele pisou na cabeça do diabo. Agora é só fazer isso aí, toda a igreja, juntos, como um ato de adoração. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Não tem que temer, tem que lutar, tem que resistir. Temer, jamais. Forte, forte, ele é forte.